China, a gente ainda não tem dimensão do quão poderosa é a China, e será que a China iria intervir em Israel? Até mesmo porque a China ainda não teve participações significativas em guerras. Exatamente. Né? E eu penso o seguinte, cara, essa parte que você está falando aí dos Estados Unidos, eu percebo também que há um certo ressentimento em querer se reafirmar, né, como potência militar, porque na guerra do Vietnã, os Estados Unidos não conseguiu cumprir com êxito aquilo que ele pretendia, né, que ele ia contra a unificação da parte sul do Vietnã com a norte, que eles queriam unificar e transformar numa república comunista. Aí, como os Estados Unidos viu que não adiantou a interferência dele, de fato, o Vietnã se tornou comunista, unindo a parte sul com a parte norte, aí eu percebo que houve essa necessidade em querer se mostrar presente ali, e por isso que eu vejo que o tempo todo os Estados Unidos ele quer fazer presença. Às vezes não é nem por questão de que, vamos ajudar os nossos irmãos de Israel a proteger o Estado deles e, de fato, cumprir a profecia. Eu não vejo isso. Eu vejo como a questão, vamos nos reafirmar como potência militar, porque a América, ela é o centro do mundo, né? Eles, querendo ou não, tem muito essa visão, né? Tem até um meme na internet que fala que americano não entende nada de geografia, né? Eles acham que no Brasil é só floresta amazônica, que a gente fala espanhol, né? Eles não têm muito essa questão assim. Mas, memes à parte, a gente vê que tem essa parte do ressentimento, pelo menos é o que eu vejo, e essa questão de querer se reafirmar, ainda mais na época lá do atentado de 2001 que você citou, de 11 de setembro, a gente viu a caçada que foi até achar Osama Bin Laden, né, que foi uma saga aí, né, porque aquilo mexeu muito com o íntimo dos americanos. Eles se sentiram como um dever deles civil de ameaçar, de pegar lá o cara e colocar ele no lugar dele. Mas eu vou falar uma parada pesada, talvez eu nunca mais entre nos Estados Unidos. Eu acho que isso aí foi mais pra pegar recurso natural do Iraque, cara. Ah, é? Eu acho que foi mais por o YouTube já mandou informação lá. Não, chegar seu nome tá negado. Eu nem me apresentei, tá negado. Cara, eu acho que não, porque, ó, pra você ver, foi uma tragédia que aconteceu nos Estados Unidos, né? Por exemplo, se Israel conseguir ter controle sobre a faixa de Gaza e acabar o conflito ali, ele vai ter acesso a um recurso natural de Gaza, que é o gás natural. A rota que ele precisa vai se passar por todo o Oriente Médio, entendeu? Mas aí que entra, aí que tá, se ele fosse focado no gás, ali já é uma região rica em gás, então ele teria que vender o gás para a Europa, como você citou, realmente, poderia ser uma alternativa. Mas aí que tá, não é viável pro Israel, por quê? Ali tem um negócio que vai passar ali, que é a rota da seda. Por isso que entra o aliado da China. A China observa de longe. Mas ali, o Irã tem um canal ali de navegação que é crucial, que abastece toda a economia da Europa e do Oriente Médio. E isso endossa muito essa minha tese de que a motivação principal são aspectos econômicos. E outra coisa que endossa também aquilo que eu estava falando, que não é muito uma questão religiosa, porque hoje Israel, além de ter um número altíssimo de pessoas declaradas como ateias, existe também uma cultura muito progressista lá, porque em Israel o aborto é facilitado, a questão lá de drogas facilitado também, os LGBTs, eles são muito aceitos em Israel. Exatamente, e sem contar que se a gente fosse pegar por uma questão política em si, quando a gente compara Israel com o Irã propriamente dito, percebe-se uma cultura muito conservadora no Irã, nesse aspecto religioso da coisa, né? Apesar das diferenças culturais, né, de que a poliginia, né, não poligamia, só o homem pode ter várias mulheres. Ela diverge um pouco do cristianismo nisso, mas a parte do aborto lá é absolutamente criminalizado. LGBT lá não tem vez, né? Pelo contrário, sofre sanções até desumanas. E tem também a questão lá de uma política antidrogas. E assim, em Israel é comum você ver rave, essas questões todas. Ou seja, a cultura progressista está muito enraizada. E eu vejo que Israel hoje está mais identificado com o Ocidente desse ponto de vista de cultura woke do que os outros países do Oriente Médio, que já estão mais fechados naquela cultura dele. E hoje Israel, por destoar do restante do Oriente, eu percebo que há muito essa questão aí de divergência, né? Que não há tanto um apelo religioso. Pode ser que as questões religiosas sejam usadas com objetivo de discurso, pode ser que haja todo um discurso pelos políticos de Israel, mas, pelo menos eu penso, né? Não, mas o discurso deles está muito alinhado com o que você está falando. É que nem eu trouxe a tese aqui, por exemplo, de Israel estar querendo o objetivo dele com a vida do Messias, do Messiá deles lá, por conta da forma como está sendo guiada essa guerra, entendeu? Por exemplo,
a questão de dominação de Gaza, a questão de talvez ter a grande Israel. Porque, eu falo isso porque teve algumas palestras que esses caras, esses políticos trouxeram dos planos dele. Vai muito de conta que a própria Bíblia fala. Tanto a Torá quanto a Bíblia cristã. Por isso que eu trouxe aqui na mesa, que eu acho que é interessante a gente debater essa questão. Porque, por exemplo, às vezes a gente tá pensando que estão querendo ir para o lado direito, mas eles estão querendo ir para o lado esquerdo. E não tô falando de partido político. Tipo, enquanto você tava narrando aí o seu ponto de vista, eu me lembrei muito de um livro que, assim, até recomendo para quem está assistindo a gente, que é um livro, assim, crucial para quem quer entender geopolítica, porque parece que esses líderes mundiais leram, que é As 48 Leis do Poder. Já li. Fala muito, cara, sobre todas essas... Trump é tudo isso. Não, Trump parece que é o livro de cabeceira dele, parece que a Bíblia do Trump são as 48 Leis do Poder, porque, assim, eu vejo algumas atitudes que ele toma, e aí eu lembro, poxa, isso tem a ver com a lei tal das 48 Leis do Poder e tal, e querendo ou não, faz sentido, cara. E eu percebo que eles estão muito bem alinhados com isso, com essas questões, porque o modus operandi é o mesmo. Se você for pegar cada líder de cada país que está em guerra, eles agem da mesma forma. A cortina de fumaça é uma das leis lá, para você colocar algo como se fosse um problema, só que na verdade o outro problema central, que é o que você quer fazer, tá lá nos bastidores. O jogo de foco do tabuleiro e você faz a jogada por trás. Então, exatamente. Ali, o jogo por isso que eu tô achando que é essa questão, cara. Esses líderes aí colocaram um aspecto religioso, porém, para colocar a cortina de fumaça, porque querendo ou não, o discurso religioso ele gera comoção. A gente viu isso, Bolsonaro ele ganhou por conta de um discurso religioso. Não, e ele nem é protestante. Nem é protestante. O Lula, por exemplo, ele começou a se associar a líderes religiosos, a grupos específicos para mostrar aquela falácia. God bless América lá. Você é América, mas era amigo do Jeffrinho lá, né? Exatamente. Amigo do Jeffrinho. Gostar de uma ilha, né, cara?